Olá! Hoje a gente vai mergulhar num arquétipo que, olha, muita gente entende errado, o imperador. A gente pensa logo em poder, controle, né? Mas a essência dele é outra coisa. É uma força silenciosa, mas super essencial, que dá estrutura para a vida existir. E para a gente sacar isso de vez, vamos começar com uma pergunta-chave. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aí. O que sustenta a vida quando o crescimento para? Pensa só. A expansão, o começo de tudo é pura energia, né? Mas o que impede que essa energia toda simplesmente se perca, vira um caos? A resposta, e aqui está o pulo do gato, não é mais crescimento. É outra coisa. É estrutura. Então, para a gente entender bem essa força, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o jogo entre estrutura e expansão. Depois, vamos entender como essa estrutura vira uma espécie de autoridade de dentro. Na sequência, a gente explora a lei que organiza nossa mente. E para fechar, como tudo isso junto nos dá a capacidade de sustentar a própria vida. Bora lá então para o nosso primeiro ponto, estrutura versus expansão. É aqui que a gente começa a ver que o imperador na verdade não está contra a vida, muito pelo contrário. Ele é tipo arquiteto que dá a forma que a vida precisa para durar. Pensa assim, ó, são duas forças que se completam. De um lado a gente tem a imperatriz, que é pura expansão, fertilidade, aquele crescimento que não quer saber de limites, e do outro vem o imperador, que dá o quê? O contorno, a estrutura, os limites para essa expansão toda. Um não vive sem o outro, sabe? A vida precisa tanto daquela energia para crescer, quanto da forma para conseguir se manter de pé. A lógica do imperador é bem direta e reta. O que não tem forma não dura. Simples assim. Sem um contorno claro, qualquer energia, por mais potente que seja, acaba se perdendo com o tempo, com a pressão do dia a dia. Então, essa ideia de estrutura não é uma prisão, de jeito nenhum. Na verdade, é o que permite que algo exista de verdade, de um jeito sólido. Então, o ponto crucial é esse. Crescer é só o primeiro passo. É só o começo. A força de verdade, aquela capacidade de ficar, de se consolidar, ela vem da estrutura. É essa função que pega um impulso inicial, uma ideia, e transforma em algo concreto, consistente. Ok, mas como é que essa estrutura que parece algo de fora vira uma força dentro da gente? Isso nos joga direto na nossa segunda parte, a autoridade de dentro. É exatamente aqui que esse princípio organizador se transforma numa bússola interna, sabe? Naquela capacidade de se autogovernar. E olha, este ponto aqui é fundamental, tá? A gente não está falando de dominar os outros. A autoridade do imperador é um centro de gravidade interno. É sobre ter a capacidade de organizar a própria vida a partir de um eixo seu, sem precisar ficar buscando aprovação ou direção lá fora o tempo todo. Tá, mas e na prática? Como é que essa autoridade aparece? Basicamente em 3 movimentos. Primeiro, decidir. Isso significa aceitar as perdas e bancar as consequências. Segundo, sustentar. É se manter no caminho escolhido, mesmo quando a coisa aperta. E terceiro, ser coerente, ou seja, alinhar o que se acredita com o que se faz no dia a dia. Esses 3 passos, juntos, definem o que a gente pode chamar de adulto psíquico. É aquela virada de chave, sabe? Deixar de depender dos outros e passar a responder por si, pelas próprias escolhas, pelo rumo que se dá para a própria vida. Ok, essa autoridade interna nos leva direto para o nosso terceiro ponto, a lei que organiza. Agora a gente vai ver como regras e limites, que às vezes parecem uma coisa ruim, são na verdade o que torna a vida possível, funcional, compreensível. Essa frase é perfeita. Ela resume tudo. Onde tudo é permitido, nada se sustenta. Pensa bem, se não existem regras internas, a nossa energia vai para todo lado, se dispersa. Esse caos do pode tudo impede que qualquer coisa importante se firme de verdade. Pode ser um projeto, um relacionamento, até a nossa própria identidade. E os efeitos de ter essa estrutura psíquica bem construída são enormes. A gente ganha proteção, clareza sobre nossos papéis, um senso de responsabilidade. O resultado final é uma segurança que vem de dentro e uma certa previsibilidade que, olha que interessante, não aprisiona. Pelo contrário, liberta a gente daquela angústia que o caos traz. E com isso a gente chega ao nosso último ponto, que é o grande resultado disso tudo, a capacidade de sustentar a própria vida. É aqui que a mágica acontece, onde a gente vê como aquela estrutura interna consegue transformar impulso puro em realização. E não qualquer realização, mas algo concreto, que dura. Olha, a diferença aqui é brutal. A força vital sem estrutura vira o quê? Impulso, desperdício.
Até autossabotagem. É só uma descarga de energia. Agora, pega essa mesma força vital e coloca a estrutura do imperador. Ela se transforma em ação consistente, em potência direcionada e, o mais importante de tudo, em constância. Isso muda totalmente o nosso conceito de força, né? A força de verdade não está na explosão do momento, naquele pico de esforço. Ela está na permanência do dia a dia, naquela disciplina silenciosa, firme, que vai construindo as coisas no longo prazo. É a força da constância, não a do pico. É isso. Sustentar a própria vida é exatamente como governar o próprio território. E o que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro, proteger, criar as condições para a vida acontecer. Segundo, manter, cuidar do que já existe para não deixar desandar. Terceiro, organizar, saber distribuir os recursos, as prioridades. E por último, e talvez o mais crucial, ter visão de longo prazo, ou seja, agir hoje pensando nas consequências lá na frente. Então, para a gente amarrar tudo, a função essencial do imperador nunca foi, de verdade, conter a vida, reprimir por medo. É justamente o contrário. A função dele é garantir que a vida tenha a estrutura que ela precisa para continuar, para se manter organizada, estável e, por causa disso tudo, se manter verdadeiramente viva. E a gente termina com uma pergunta que esse arquétipo do imperador deixa no ar pra gente. Não é aquela pergunta do "o que eu quero agora?" É outra, bem diferente. É o que, na minha vida, precisa ser sustentado agora para que tudo aquilo que é importante para mim possa continuar existindo. É uma reflexão que de fato muda o jogo.